19, que diz o seguinte: Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo é uma instituição de Jesus Cristo, pelo qual o crente ele é inserido, né, na igreja visível. Então, nós temos algumas. Alô? Alô? Tá escutando? Ok. Acho que deu um barulho aqui. Nós temos, então, na nossa confissão de fé de Westminster, nós temos algumas sessões que falam a respeito do batismo, a respeito dessa instituição feita por Jesus Cristo. E a primeira delas é o seguinte: o batismo é um sacramento do Novo Testamento. O que quer dizer sacramento? É alguma coisa sacra, alguma coisa de Deus, né? Deixa eu botar uma caneta aqui. Então ele é um sacramento do Novo Testamento. E foi no versículo que eu li, em Mateus, que ele diz uma coisa: foi Jesus que instituiu. Do Novo Testamento, porque foi escrito em Mateus, instituído por Jesus Cristo, conforme o versículo que lemos, não só para solenemente admitir na igreja visível a pessoa batizada, mas também para servir-lhe de sinal e selo do pacto da graça, de sua união com Cristo. Quem foi batizado, ele é unido a Cristo? Sim, claro que é. Através do batismo. Só que existem algumas implicações que nós vamos falar aqui. Então, da sua regeneração, da remissão dos pecados e também da sua consagração a Deus por meio de Jesus Cristo, a fim de andar em novidade de vida. Sinal visível que representa algo invisível. Se você tiver que anotar alguma coisa aí no seu livrinho e tal, é um sinal visível de algo invisível que já aconteceu. Este sacramento, segundo a ordenação do próprio Cristo, há de continuar em sua igreja até o final do mundo. Então, temos aqui, na primeira sessão, e eu li só o versículo capítulo 28 de Mateus, né? O versículo 19, mas existem muitas outras passagens da Bíblia que falam a respeito disso, né? Por exemplo, em João 3,5, diz o seguinte, se você quiser anotar aí também. Então, anota aí, Mateus 28, 19, João 3,5. Respondeu-lhe Jesus. Jesus falando, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Seguindo em frente. Também no que é o batismo. Na seção de número 2, ele vai dizer justamente aquilo que nós ressaltamos ali no início. O elemento exterior usado neste sacramento é a água, com a qual a pessoa é batizada em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, por um ministro do Evangelho. Então não é feito por qualquer pessoa. Ele tem que ser o quê? Um ministro do Evangelho legalmente ordenado. Então, eu não posso batizar ninguém, ou uma pessoa que ele não é investida de autoridade da igreja, não pode batizar ninguém. A autoridade, ela foi dada por Deus. Número 3.
com relação à forma, né? Não é necessário imergir o candidato na água, mas o batismo é corretamente administrado, derramando-se ou aspergindo-se água sobre a pessoa. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela aceita as 3 formas de batismo. Então, a primeira forma, que é a das igrejas neopentecostais, que dizem que o batismo deve ser por imersão, quer dizer, a pessoa tem que mergulhar na água para ser batizada. Uma segunda forma de batismo é o batismo por efusão, que é aquele onde você derrama a água em cima da pessoa, derramar a água em cima. E a outra é por aspersão, que é o método adotado pela Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, são as 3 formas dessa forma do batismo, de como ele é administrado, derramando ou aspergindo-se água. Então, essas são as 3 formas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, então, aceita as 3 formas de batismo. Aí alguém fala assim, então eu não preciso ser batizado, eu não preciso ser batizado novamente, eu vim da igreja XYZ e tal. Existe um critério da igreja para que... Ô, Ider, você complementa aí, por favor, tá? Porque Ok. eu fico meio perdido, assim, como ninguém comenta nada. Não, Então, pode ir tranquilo, Zé. Zé, se Tá indo você bem. quiser, eu posso até deixar os microfones abertos, só que a Não. interferência do microfone pode te atrapalhar, tá? Então, Tá bom. se alguém quiser falar, pode até se manifestar. Dá para levantar a mãozinha lá, né? Se tiver alguma pergunta, Não, ok? Então, mas pode ir tranquilo, Zé, que tá indo bem. tá? Tranquilo. Então, estas 3 formas, elas são assim. Qual é o problema, então, dos que vêm de outras denominações? É como que isso foi passado para quem foi batizado. E nós vamos entrar nesse assunto daqui a pouquinho. Não é só os que de fato professam a sua fé em Cristo e obediência a Ele, mas também para quem? Para os filhos de pais crentes. Ou seja, deixa eu ver, quem é que tem filho pequeno e for batizado no final do ano, por favor, apresentem aí a Margarete. Margarete, você tem filha, é uma filha, né? Que eu vi aí, acho que eu estava olhando aí, acho que é uma filha, né? Pequena. Ontem nós conversamos, acho que é isso mesmo. Natália, né? A Natália também, A né? Natália tem uma filha pequena. A Natália e a Margarete. Margarete não. Garante a voz. Margarete é a avó. Garete Eu é a sou a avó. mãe da Natália. Você é a mãe da Natália, desculpa. E do Felipe. Isso. E do Felipe. A mãe do Felipe e da Natália. Isso. Ok. Então, a Margarete, ela vai trazer a sua filha, né? Não, a Vamos Natália. batizar eu e a Natália. Isso. Vou E levar minha neta. a neta também, porque no Antigo Testamento, o batismo aliás, a inclusão dos filhos dos crentes na igreja era feita através da circuncisão. E no Novo Testamento, isto foi substituído pelo batismo. Portanto, as crianças devem, menores, claro, né? Tem crianças de 14, 15 anos já podem até professar a sua fé. Mas os filhos de crentes, os pequenos, eles devem ser batizados pelos pais. Ainda que só um deles devem ser batizados. Só a mãe ou só o pai. Por que isso? Então, veja bem. Tem um versículo
na Bíblia que diz o seguinte. Aqui. João 3,5 tem outro. Deixa eu ver aqui. Olha só. É lá em 1 Coríntios 7,14. Quem quiser abrir, porque você vai estar escolhendo. Não é que você vai escolher para o seu filho, mas você vai, com o batismo dos seus filhos, você vai dizer assim, declarando publicamente: olha, eu me responsabilizo em ensinar esta criança a caminhar nos caminhos de Cristo. Eu me responsabilizo, eu me comprometo com Deus em estar encaminhando os meus filhos aos pés de Cristo. Diz assim lá em 1 Coríntios 7,14. Olha só como é influência. Porque o marido, 1 Coríntios 7,14. Porque o marido descrente é santificado pela mulher. E a mulher descrente é santificada pelo marido. Ou seja, se um dos dois conheceram a Cristo, foram alcançados por Cristo, ele santifica o seu cônjuge. E aí ele continua lá, Paulo escrevendo aos Coríntios: de outra sorte, os vossos filhos seriam imundos, mas agora são santos. Ou seja, pelos pais, ou o marido, ou a mulher, os filhos agora são santos. E o que significa filhos santos? Filhos separados. Então, é natural que os filhos sejam levados ao batismo também. Posto que seja grande pecado menosprezar ou negligenciar essa ordenança, contudo, a graça da salvação não se acham tão inseparavelmente ligadas a ela, que, sem ela, uma pessoa não possa ser regenerada e salva, ou que todos os que são batizados sejam indubitavelmente regenerados. Lembra que eu disse lá no slide anterior que a Igreja Presbiteriana aceita os 3 tipos de batismo, porém, é a forma com que foi passado isso, aquele que foi batizado. Veja bem, se você pertence a uma igreja, pertenceu, né, no caso, agora vocês pertencem à Igreja Presbiteriana Unida de Suzano e vão professar a sua fé, se Deus assim permitir, né? Em dezembro, agora, todos irão professar a sua fé e serem aqueles que precisarem serem batizados, serão batizados. Mas o ato do batismo, ele não significa você estar salvo ou não. Não se acham tão inavalavelmente ligadas às pessoas. Deixa eu apagar isso aqui que eu pulei aqui, peraí. Então, vou botar o outro aqui que é mais fácil. Então, a graça da salvação não se acham inseparavelmente ligado a ela. Ou seja, a salvação, ela não está ligada ao batismo como um efeito do batismo. Então, por exemplo, você é batizado e será salvo. É isso que a palavra de Deus fala? Então, veja bem, tem um versículo que diz o seguinte. Disse Pedro: arrependei-vos, lá em Pentecostes, a cada um de vós e seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos diz a respeito de vós, os vossos filhos, os vossos e todos os que estão longe, tanto quanto Deus, nosso Senhor, chamar. Que é em Atos 2, 38 e 39. Olha só, Jesus Cristo falando lá em João 3, como ele diz, né?
Jesus respondeu: na verdade, te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Em outras palavras, o batismo, ele não é a marca da salvação. A marca da salvação, como dito aqui, aquele que não nascer da água e do Espírito. Quem não for salvo pelo Espírito Santo de Deus, não é o batismo que vai salvar a sua vida. Não sei se ficou claro isso. É porque em algumas denominações que temos hoje, eles colocam o batismo como sendo o efeito da salvação. Ou seja, aqueles que não forem batizados não são salvos. Seguindo aqui. Usando no tempo tem um exemplo do ladrão na cruz, né? Exatamente. O ladrão da batizado. cruz, ele fez classe de catecúmenos? Ele frequentou a igreja? Fez profissão de fé? Olha, não fez. Não fez. Mas o que Jesus disse a ele? Te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Então, o batismo, ele não é o determinante da salvação da pessoa, não. Ou não. Quem é determinante a respeito da salvação da pessoa? É o alcançar milagroso de Jesus Cristo, alcançando e salvando aqueles que são dele. Então, por isso, algumas denominações, equivocadamente, colocam o batismo como causa, como causa da salvação. E não é verdade isso. Então diz aqui, a eficácia do batismo não se limita ao momento em que é administrado. Contudo, pelo devido uso desta ordenança, a graça prometida não é somente oferecida, mas realmente manifestada e conferida pelo Espírito Santo àqueles a quem ele pertence, adultos ou crianças, segundo o conselho da própria vontade de Deus em seu tempo determinado. Ou seja, as pessoas, o batismo, ele é um efeito de algo que já aconteceu miraculosamente na vida de todos, os salvos. O Espírito Santo alcançou a pessoa, salvou essa pessoa, convenceu essa pessoa ao arrependimento do pecado, e essa pessoa, como uma expressão muito forte na sua vida, ela diz o seguinte: publicamente eu vou receber o selo de Deus na minha vida, de Cristo na minha vida, que é o batismo. Tá? E por último aqui, o sacramento do batismo deve ser ministrado uma só vez a uma pessoa. Eu queria, não sei se alguém quer perguntar alguma coisa, aí o Bill abre lá o microfone de quem quer perguntar. Eu não estou vendo a imagem de vocês. Mas... Quem quiser fazer pergunta, é só você abrir o seu próprio microfone aí e falar com o Zé, ok? Ok, eu não vi aqui, cadê a Help e o José? Eles não estão, né? Hoje não, viu, Zé? José Socorro não. Estão aqui. Mas tudo bem. Se tiver ok, vamos seguir em frente aqui para a gente terminar a nossa aula. Vamos lá. O batismo
Agora algumas coisas com relação ao batismo, questão do batismo com o Espírito Santo. Existem algumas denominações que dizem o seguinte, as neopentecostais, pentecostais, que o batismo ele tem que ser com o Espírito Santo. Então, eu só queria explicar alguma coisa com relação a isso. O batismo, de João, porque fala, né, na Bíblia, que João realizava o batismo de arrependimento. Lá em João 14, 25, diz o seguinte: tenho-vos dito isto, estando convosco, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Então, aquele Consolador, o Espírito, o Pai enviará. Ele não diz que o João ele batizava com o Espírito Santo de Deus. Ele diz que o Pai enviará. Pentecostes, ele foi uma experiência que ali sim houve um batismo com o Espírito Santo, mas era uma passagem, era uma experiência, ele marca aqui, ó, como estão dizendo aqui, marca uma experiência, uma passagem, um momento de transição do Velho Testamento com o Novo Testamento. Ou seja, o Antigo Testamento, quem assistiu à primeira aula sobre a Bíblia, nós fizemos um resumo, isso foi ainda lá na classe, né? Quando nós estávamos juntos, fisicamente, que diz o seguinte, que a Bíblia, o Antigo Testamento, praticamente, ele é um livro histórico, né? Traz a história do povo de Deus, mas ele aponta para a vinda de um Messias. O Novo Testamento, ele é a vinda do Messias, ele conta através dos evangelhos, né? Dos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, ele conta a respeito de Jesus e também vai falar de todos os passos da redenção, da obra de Cristo. Então, o Antigo Testamento aponta para a vinda do Messias. O Novo Testamento conta a história do Messias e aplica o processo, como é o processo de redenção. Ele mostra como é esse processo. Para que Jesus veio. Então, o livro de Atos, ele é justamente a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Estamos passando do pacto das obras ao pacto da graça. Paulo disse, certamente João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, em Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Veja, aqueles que foram batizados por João Batista, eles foram batizados pelos apóstolos em nome do Senhor Jesus. Olha a transição aqui. Batismo de arrependimento e o batismo em nome de Jesus. O próprio Jesus falando lá, aquele texto do começo que nós falamos lá. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o batismo pelo Espírito Santo, ele foi estanque no livro de Atos. Então, ele serviu para marcar a inclusão dos samaritanos, gentios,
e do povo do Antigo Testamento na Igreja de Cristo. Ou seja, quando a pessoa era batizada, ela recebia o Espírito Santo, como uma prova que o Espírito Santo era aquele que viria sobre os samaritanos, os gentios e todo o povo do Antigo Testamento da Igreja de Cristo. Estanque em Atos. Em outras palavras, a salvação das pessoas, ela coincidia com o batismo. Estanque em Atos. Um momento de transição. E aqui eu coloquei aqui, ó, hoje o batismo com o Espírito Santo coincide com a salvação. Ou seja, quando é que Jesus Cristo alcançou a sua vida? Ah, foi em 2010. Não sei quando foi. Na minha, por exemplo, foi em 1988. Quando Jesus Cristo alcançou a minha vida, ele me batizou com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é que foi derramado sobre a minha vida para a minha salvação. Então, resumindo, o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo, ele é no momento em que a pessoa, lhe é revelado a pessoa de Jesus Cristo. O Espírito Santo habita na pessoa e revela a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo. Isto é o batismo com o Espírito Santo. Agora, e o batismo, antes disso, e o batismo, lembra logo no começo que eu disse, ele é um sinal visível de algo invisível que já aconteceu na sua vida. Por quê? Hoje, nós seremos, no final do ano, né? Vocês serão batizados, aqueles que ainda não foram, como um sinal visível, que nós lemos lá no começo da nossa apresentação. Ok? Líder, alguma coisa? Ok. Não tem dessa de ficar esperando mais, esperando o batismo do Espírito Santo, e frustra muita gente, né? Aguardando. Fica certo que quando, como você falou no final agora, quando vem a salvação e regenera a pessoa, o Espírito Santo já habita com a pessoa, já foi batizado. Não tem segunda vez, terceira vez, fica aguardando. Como muitos pensam, né? Vamos resumir então. Todos os que foram salvos em Cristo receberam o batismo pelo Espírito Santo. Ele foi-lhe derramado, nesse sentido, o Espírito Santo, na vida dos salvos. Beleza? Em frente. Questão da imersão. Por que é que muitas igrejas, elas fazem... É necessário que a pessoa seja submersa. Passe, eles chamam de passar pelas águas. Por que isso? Eu acho que não vale o batismo por aspersão, por efusão, derramar água na cabeça da pessoa ou aspergir a água. Não vale. Por quê? Porque eles estão baseados em algumas passagens da Bíblia que fala que as pessoas foram, a palavra, né, batismo. Se olharmos para a Bíblia, em Atos 8, 26, e vamos ver, será que todo mundo que foi batizado, do batismo instituído por Jesus Cristo, será que todos eles foram submersos ou imersos, né, na água? Totalmente? Em Atos 8, 26, 39, diz o seguinte, que o eunuco foi batizado na estrada em uma região desértica. Aquele do Filipe, né? Que o Filipe subiu no carro e foi lhe falando das escrituras e começou... O etíope, o etíope, né?
E será que ele foi? Olha, era uma região desértica. E quando eles chegaram ao fim do caminho, o etíope diz o seguinte: o que me impede de ser batizado? E ele pergunta: escuta, você crê em Jesus Cristo? Sim. Então, nada impede. Atos 2, 37 e 41. 3.000 batizados na árida Jerusalém. Quer dizer, não havia água em tão abundância assim para mergulhar tanta gente. Atos 16, 25 a 33. Quando Paulo está preso, né, e ele é solto, acontece que ele é liberto da prisão pelo terremoto. O carcereiro batizado na prisão à meia-noite. Todos. Atos 9, 18. Paulo batizado por Ananias ao levantar-se. Será que ele tinha água em abundância, uma piscina ali, alguma coisa assim para ele batizar Ananias? Questão da imersão. Então veja bem, o Novo Testamento, a palavra batismo significa lavar. É usada, né, com o significado de lavar. Tem um autor, estudei aqui na verdade são dois autores a respeito desse negócio do estudo que fala sobre batismo de imersão. Primeiro é esse daqui, que eu tenho aqui, a Confissão de Fé de Westminster, comentada por Alexander Hodge. E o outro é o Donald Carson. Eu pesquisei a respeito dessa palavra, né? Batismo. E eu achei uma citação desses autores que eles dizem o seguinte: batismo. Está lá em Marcos, depois vocês dão uma olhadinha. Lá em Marcos, ele está falando, os fariseus, né? Eles estão falando, os fariseus e alguns escribas, eles estão falando a Jesus a respeito, falando sobre os discípulos de Jesus, a respeito de que os discípulos não lavavam as mãos. E que era uma praxe dos anciãos, dos escribas, dos fariseus, lavar as mãos, se lavar os utensílios e tudo mais, quando eles voltavam da rua. Então, aqui em Marcos 7,4, então, esses fariseus, ele diz, no versículo 3, diz o seguinte: pois os fariseus e todos os judeus, observando a tradição dos anciãos, não comem sem lavar cuidadosamente as mãos. Ou seja, eles acusavam os discípulos de Cristo de não lavar as mãos. E aqui no versículo de número 4, ele diz assim: quando voltam da praça, ele está falando com relação aos anciãos, né? Para contrapor aos discípulos de Jesus que não lavavam as mãos, segundo eles. Quando voltam da praça, não comem sem se aspergirem, e há muitas outras coisas que receberam para observar, como a lavagem dos copos, jarros, vasos de metal, aqui entre colchete e camas. Ou seja, olha, vocês, discípulos de Cristo, têm que lavar-se, têm que aspergirem, né? Não comem sem se aspergirem e lavam copos. Aí eu fui pesquisar, porque esses autores dizem o seguinte, que essas duas palavras, tanto aqui, ó, o aspergirem, deixa eu botar uma canetinha aqui. Caneta, caneta, caneta. Não deu. Aspergirem e lavagem, esses autores diziam que significa, no original, batismo. Falei, não é possível. Aí eu fui lá, aí essa pesquisa já é por minha conta, né? Eu fui lá pesquisar numa Bíblia que ele estava escrita originalmente no grego,
para comparar esta passagem aqui e achei isto daqui. Não consegui ler nada, mas eu consegui identificar esta palavra e esta palavra no grego. Isso daqui é tudo grego, gente. Pode-se dizer o seguinte, ó. Falando grego ainda. Tô falando grego para vocês. Eu consegui identificar essas duas palavras, aspergirem e lavagem. Quais são elas? Essas daqui, ó. E aí, eu fui ver como é que se fala isso. Para dizer que o batismo, essas duas palavras, elas representam o batismo. E o nome realmente é batismar. Batismar. É isso a palavra em grego. Eu não sei falar grego, mas se pronuncia desse jeito. Batismar. Aí a gente tem um tradutor, né? Todo mundo conhece, o Google Translation. Aí eu coloquei todo esse versículo aqui, esse versículo de Marcos 7,4, coloquei para traduzir. Então, o batismar aqui, ele está escrito de uma forma um pouco diferente, mas ela é da palavra batismo. E coloquei lá no tradutor e realmente coloquei para o inglês, é the wash, que é lavar, e o washing, lavando, né? São lavando as coisas. E em português, esta palavra, que é esta daqui, ó, é difícil até de escrever. Ele diz, eles são batizados. Mas agora, no texto bíblico que nós vimos ali, desculpe, para trás, esse texto aqui, ele não está se referindo a batismo, ele está se referindo a lavar a mão. Mas a palavra usada no grego é batismo. Como os autores tinham mencionado em suas obras. Então, quer dizer, no meu curto conhecimento de leigo, tá, gente? Eu não tenho nenhum conhecimento tão profundo assim para falar sobre isso para vocês. Isso daí, quem poderia falar mais do grego aqui seria o pastor que estudou, que conhece, que lê nessa língua. Mas o que fica provado para mim, pelo menos, é que a palavra batismo na Bíblia, ela pode se referir a uma lavagem. E outra, quando as pessoas lavavam as mãos, elas não mergulhavam as mãos na água. Elas era um jarro, alguma coisa assim, que era derramada. Então, o batismo significa, a palavra batismo na Bíblia, ele vai ter o significado de derramar, daquilo, sendo a água o sinal de purificação. A água lava. Então, é um sinal de purificação, um sinal externo. Aí eu levantei aqui o que diz de algumas igrejas, né? Na verdade, eu levantei muitas igrejas, mas o que eu deixei aqui para a gente comparar e de uma vez por todas que o batismo ele é um sinal exterior, visível, que Uma graça invisível. mostra uma graça invisível que já aconteceu com você e que a Igreja Presbiteriana do Brasil adota, de acordo com as Sagradas Escrituras, o método oficial de aspersão pelo batismo, eu fui ver por que é que as igrejas, algumas igrejas, né? Eu achei um monte delas, né? Que diz o seguinte, a respeito de um artigo aí, de uma dessas igrejas, o que é entendido pelo batismo. Ele diz o seguinte, entre outras coisas aqui, né? Tá, o material aí tá para vocês, eu mandei. Olha só, olha aqui esse número 2 aqui. O batismo com o Espírito Santo é uma experiência distinta da regeneração, ardente
e perceptível aos que experimentam e aos que testemunham. Ou seja, ele está dizendo o seguinte: o batismo é realmente aquele que faz as coisas, que faz a salvação, que dá a salvação. No momento em que o crente é batizado com o Espírito Santo, e nós já vimos que o batismo com o Espírito Santo é a salvação, ele é revestido com o poder para ser testemunha de Jesus. Espera aí. Então, você não, obrigatoriamente, você tem que ser batizado para receber o Espírito Santo. Não é isso que a Bíblia falou, que nós lemos lá. A Bíblia diz que Deus derrama o Espírito Santo, o mesmo Espírito, em todos aqueles que são salvos. E aí vem uma coisa mais assim interessante, né? Eu não vou nem dizer que igreja que é essa. Esse artigo 14 não sei se é a confissão de fé deles. As evidências do batismo com o Espírito Santo, ou seja, quando você é batizado ali, que você é mergulhado na água, a mais comum, ou seja, você tem que manifestar o que é que está dizendo aí. Lê aí para mim, líder, que está na frente aqui, tem um negócio aqui que eu não consigo. Deixa eu ver se eu tiro aqui. São o dom de línguas e o dom de profecias. Dom de profecia. Quer dizer, obrigatoriamente, ou os mais tem comuns. Tem que ter essa manifestação. Você tem que manifestar, você tem que falar dons de língua e dom de profecia. Entenda-se dom de profecia aqui como um dom de adivinhar as coisas do futuro. Não é isso que a palavra de Deus fala de profecia. E aí a crença deles. Cremos, no entanto, que nem todos falam línguas, podendo outros dons ou manifestações diferentes caracterizar o batismo com o Espírito Santo. E aí eu fui atrás disso. Sabe qual é o outros dons? O dom da cura. A pessoa, para ele ter certeza que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele tem que ter um dom da cura, por exemplo. Aí eu coloquei o seguinte aqui, ó. Quais são os problemas desta doutrina, ou nestas doutrinas? O problema é esse. O batismo não pode ser o único ou ordinário meio de regeneração, porque a fé e o arrependimento são os frutos da regeneração e o pré-requisito do batismo. Ou seja, o batismo ele faz sentido, batismo visível, a partir do momento que a pessoa foi regenerada. Ela se arrependeu dos seus pecados. Aí sim, o batismo faz sentido. E tudo vem de Deus, independente do nosso agir, nem da forma visível que passamos. Se você olhar esta doutrina aqui em cima, você vai imputar, ou seja, atribuir ao batismo acontecimentos que, na verdade, não são obrigatoriamente sinais de uma pessoa que é regenerada. A regeneração, ela é feita de forma invisível. Ela independe do nosso agir. Não é porque eu, na forma, fisicamente, mergulhei na água, é que isso vai me trazer a salvação. A Bíblia diz o seguinte, portanto, em Mateus 7,20, portanto, pelos frutos os conhecereis. Ou seja, pela vida da pessoa é reconhecido a regeneração dela. Não imputada ao ato do batismo. Então é isso, gente. Aqui estão, eu coloquei lá os versículos bíblicos, né? Coloquei algumas coisas aqui
no Antigo Testamento não há batismo de criança. Porém, não vemos também nenhum batismo de adolescentes. E o versículo aqui não seria algumas questões com relação ao batismo infantil, porque as crianças não é um sinal da salvação deles, mas um comprometimento dos pais em colocá-los aos pés de Cristo. Esse material está tudo lá no nosso grupo. Alguém gostaria de colocar alguma questão? José, Oi. a questão do batismo de criança a nível de Igreja Católica, né? Eu peguei um material do Reverendo Américo que diz assim, que há uma superstição, né, corrente entre os católicos, em geral. A ideia de que o batismo é indispensável à salvação da criança. Porque se ela vier a morrer sem receber esse sacramento, sua alma irá para o limbo infanto. Jesus declarou, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. Está lá em Mateus 19, 14. Ele não acrescentou, se forem batizados. Então, essa ideia da católica, do limbus infanto, isso é derrubado. Não tem isto aí. Ok. Mais alguém aí? Eu não estou vendo, só estou vendo aqui a Cauane, o Wesley, o Wagner. Os outros estão com a câmera fechada. Ah, Bruno agora abriu a câmera. Margarete. Então, gente, é isso. É uma coisa que eu penso ser importante, porque vocês serão batizados, aqueles que não foram ainda, né? Zé, dando Socorro, está aqui. Ah, tá aqui, ó. Entrou já. É. Tudo bem aí, Socorro? Tudo bem aí, Zé? Tudo bem. Deu para entender? Alguma dúvida aí? Vamos falar. Não, então, o que acontece é o seguinte, a gente viu lá o Nelson, né? Falando assim, eu não sei se a gente que entendeu errado. Hoje a aula é comigo e a gente estava lá assistindo a explicação dele. Se entregou, né, Socorro? Entrando agora. Ah, então você não chegou a ver a aula, então, né? Mas não tem problema não, Socorro. Vai estar gravada. Tá gravado, depois assiste. Sim. Ah, tá bom. Tá? Então, Mas, gente. Oi? Mas assim, sobre o batismo, hoje em dia a gente entende as regras e as explicações, né? Da igreja presbiteriana, que tem gente que não entende o porquê da criança ser batizado. Hoje a gente entende que o batismo ele não é o principal se não tiver o arrependimento e a fé, né? E bom, esse eu estou colocando o meu ponto de vista, né? Foi isso que foi a aula, foi mais ou menos, a apresentação foi mais ou menos isso. Depois eu vou pedir, então, Socorro, para você ler lá. Eu mandei no grupo, tá? Todo esse material, tá tudo lá. Dá uma olhadinha, por favor. José, é do primeiro sinal. Tá, eu não tenho mais o que tô por conta de vocês. Cadê o Bill? Wesley, alguma dúvida, Wesley? Não, tá tudo bem. Oba. Bem claro. Então tá ok. Ok. Quem mais aqui? Tiago, não estou enxergando você, Tiago. Tá bem... José, fala sobre aquela reunião, o dia da semana aí. Ah, sim, gente. Vamos lá. Ontem a gente fez uma experiência. Vocês viram lá no grupo? Acho que algumas pessoas tínhamos
acho que umas 7, 8 pessoas no grupo. Sexta-feira, né? É, Foi sexta. Foi sexta, né? Não, foi nós ontem. temos Foi ontem. ontem, tá certo. Foi ontem, tá certo. Foi ontem. Então, Uhum. nós estamos criando uma conversa, né, com os catecúmenos, onde a gente teria um tempo maior para a gente falar a respeito do que foi visto nas aulas, das experiências que vocês têm, de dúvidas, né, da gente se ver, mesmo que seja pela telinha, né, a gente se vê mais e tudo. Então, nós criamos lá e a gente está a colocar mais um dia lá para a gente se reunir, né? Vamos orar, vamos fazer alguns questionamentos, vamos É um bate-papo, né? bate-papo, né? Tá? Então É bom. a gente vai postar lá para não ficar só aqui na aula, né? Só aqui na escola dominical. Beleza? Então, por favor, fiquem atentos lá que a gente vai postar. Vamos ver, a gente combina lá o melhor dia, o melhor horário para todo mundo. Ok? Líder? Guardar? Não, tudo bem. É esse lembrete aí que eu Tá bom. estava dizendo. E domingo que vem a gente depois dispõe para o grupo a aula. Qual a aula que será? Talvez seja na sequência lá, a Isso. sétima, A gente né? vai ver também. Isso. Aí a gente vê direitinho, põe no grupo lá do catecúmenos, ok? Tá tudo bem Deve aí, ser- Heitor? Tá joia? Tá sem som? Tá tudo bem, sim. Graças a Ah, que Deus. bom te ver, viu? Tá Alô, vendo? Heitor? Vamos ver todo mundo, né? Aham. Tá Só legal. faltou ver você, Zé. Pois é, né? Vê só o seu rosto aí, Zé. Ontem eu consegui. Quando não for por apresentação assim, dá para fazer pelo celular. Aí pelo celular, mas aí dá para ver. Assim, quando não for sua aula, se quiser participar pelo celular, dá para abrir câmera, fica tranquilo, né? É. Vai ter... Não, mas correu tudo bem, Zé. Fica Ok. tranquilo. Então tá bom. Gente, posso dar uma palavrinha aqui? Vai, Bill. Bom, a gente Eu está também não tô te encerrando. vendo, viu? Deixa eu abrir aqui, então. Espera aí. Oi. E a foto, né, Bill? Não esqueceu. Vamos tirar foto. Mas só um avisinho. A gente já vai estar encerrando e a aula lá dos adultos também já encerrou. A gente tem uma homenagem para o Dia das Mães, então, assim que a gente encerrar aqui, entrem no link lá e participem, vejam as homenagens, tá bom? Feliz Dia das Mães para todas as mães da nossa sala. E acho que só está faltando abrir a câmera aqui a Natália e a Margarete. Se quiserem abrir para a gente tirar foto. Aí, muito bom. Vamos lá, só um minutinho. Eu tenho que capturar diferente no meu computador, eu não tenho a tecla de captura. Dê um sorriso aí para todo mundo sair bonito. Dá um sorriso aí, Zé, também. Todo mundo vai saber que você está sorrindo, tá? Muito bom. Eu vou mandar lá no grupo pro Ider, ok? Aí ele dispara para todo mundo aí. Valeu, gente. Muito obrigado. Valeu, gente. Fiquem com Obrigado, Deus. gente. Ô, Ider. Bom domingo, Opa, bom almoço para peraí. todos. Você não orou, né, Ider? Foi bem. Você não orou, né, Ider? Hã? Você não Tá orou. ok. Vamos orar não. para terminar. Tá ok. Por favor. Vamos lá. Ora, Senhor Deus, graças te damos, Deus, por mais um dia, por mais uma aula, Deus, que o Santo Espírito com certeza conduziu, pela tua presença em nosso meio, agradecendo por cada aluno, Deus, que participou dessa aula, agradecendo pela escola dominical também, que tu possa estar abençoando grandemente a vida de cada membro da nossa igreja, Deus. Esteja com cada catecúmeno, abençoando este domingo. É confiar no amor de Cristo Jesus que oramos. Amém. Então, irmãos, vejam lá, já está
acontecendo as homenagens, assistam. E à noite, às 19 horas, temos culto, ok? Ok, bom dia para todos. Bom domingo, bom almoço para Bom todos. domingo. Tchau, Bom gente. almoço. Tudo de bom Tchau, para tchau. vocês. Tchau, gente. Fica com Deus. Amém. Sabia do print screen, não? Quando será que está acontecendo a homenagem para